Olá pessoal, tudo bem? É um prazer tê-los aqui conosco novamente. E conforme prometemos no vídeo anterior, hoje nós iremos falar sobre as consequências de quando você faz uma promessa e esta promessa não é paga. Independente da entidade que seja, independente do culto religioso ao qual foi feita aquela promessa. Primeiro nós vamos quebrar um mito referente a isso. Depois nós vamos falar sobre as consequências de quando o mentor espiritual, o mestre ou a pessoa que executou aquele ato faz a promessa sem o seu consentimento ou sem avisá-lo anteriormente. Vamos falar sobre as consequências de quando você faz uma promessa avisando ou não aquele mentor espiritual ou aquela pessoa que está executando o ato em seu benefício. E também o que acontece quando você faz uma promessa simplesmente solta ao ar? Não foi dentro de nenhum processo espiritual, sobre nenhuma espécie de ritual, simplesmente uma promessa solta ao ar. Ok? Logo após a vinheta, daremos continuidade ao assunto. Dando início aos nossos trabalhos, vamos então com a seguinte afirmação. Quando você faz uma promessa para uma entidade e não paga, a entidade vai te cobrar, a entidade vai te perseguir até você pagar. Tudo vai se fechar porque a entidade vai ficar ali, ó, cobrando aquela promessa que você não pagou. Mentira! Isto é um mito. Amigos, a entidade não é uma vendedora da Avon, da Jequiti, não é aquela senhora que vende roupa de porta em porta. Se você não pagar, ela vai ficar ali na tua porta te cobrando. Por favor. Entidade é um ser superior. Ela não tem a necessidade de ficar indo de porta em porta cobrando dívidas. Isto é um mito. A entidade não é um vendedor que entregou algo na sua porta e se você não cumprir com aquilo que foi combinado, ela vai ficar ali te cobrando. Ela não precisa disso. Você acha mesmo que a entidade, em seu poder infinito, ela vai precisar ficar aqui cobrando um ser humano? Uma coisa tão pequena? Porque, convenhamos, qualquer promessa que você venha a fazer para uma entidade é algo que para ela é singelo. É como se para um executivo fosse um cafezinho. Então a entidade ela não vai perder o tempo dela ali cobrando, até porque isto não faz parte da personalidade, do caráter, do posicionamento de um ser superior. Então este mito, em primeiro lugar, ele foi criado lá há muitos anos atrás por mentores espirituais e por pessoas que praticavam atos e no intuito de tentar forçar uma responsabilidade que muitas vezes não existe, uma responsabilidade na pessoa favorecida, então se criou esta ilusão, se criou esta afirmação equivocada para que assim se pudesse colocar mais responsabilidade sobre a pessoa que ali fez aquela promessa. Então,
Esta é uma afirmação totalmente arcaica e equivocada. É errado. A entidade não vai ficar cobrando você. Ok? Isto foi criado lá há muitos anos atrás, assim como muitas e muitas afirmações foram criadas lá há muitos anos atrás, porque este era o pensamento mais fácil e posicionamento mais adequado no julgamento lá há muitos anos, o mais coerente e mais eficiente para fazer com que se criasse uma determinada responsabilidade e compromisso mais expressivo por parte da pessoa que ali estava praticando aquele ato, tendo aquele ato em seu benefício e fazendo aquela promessa. Ou seja, criou-se essa ideia para que a pessoa, ao fazer uma promessa, ela não quebrasse essa promessa. Mas é uma afirmativa totalmente equivocada, é mito, ok? Agora vamos para o segundo detalhe. Quando o religioso não comunica a você antes do ato e não consulta você antes de executar o ato e ele faz a promessa em seu nome. Isto ocorre muito em atendimentos não presenciais. Já foi me relatado por inúmeros clientes aqui do Brasil e vários países do exterior, como por exemplo, Estados Unidos, Canadá, Portugal, Espanha, Alemanha, Japão, China, Argentina, Uruguai. Vários já me relataram que foi feito um atendimento e depois ali de 30 dias o religioso retornou o contato, ele que foi procurar o cliente, informando o cliente de que havia feito uma promessa para a entidade, de que no mês seguinte iria dar uma oferenda ou iria dar um sacrifício para aquela entidade. Neste caso, você, o cliente, não tem nenhuma dívida espiritual. Você, cliente, se não quiser pagar esta promessa, você não sofrerá nenhuma espécie de efeito colateral. No momento em que o religioso fez a promessa sem notificá-lo antes, sem comunicar isso a você, sem a sua ciência e sua aceitação, lógico, esta dívida não é sua, esta dívida é do religioso que executou o ato. Pois bem, você religioso, se quer dar maior potência ou melhorar as chances de resultados expressivos através de um ato que você irá realizar, você pode sim fazer uma promessa para aquela entidade. Porém, nós temos o seguinte detalhe. Se você quiser que o seu cliente pague esta promessa, você tem que notificá-lo antes de executar este ritual, antes de executar este procedimento. Se você não notificar o seu cliente antes de executar o ato e fazer a promessa, esta dívida é sua. Mesmo que você vá depois tentar cobrar o seu cliente para que ele pague esta promessa, se ele não quiser pagar esta promessa, as consequências, o efeito colateral são seus. Eu conheço muitos religiosos, principalmente iniciantes, que acabam tentando usar esta artimanha para tentar potencializar ou melhorar as chances de resultados para o ato que vai executar. Mas você pode, sim, perfeitamente, você pode incluir dentro do seu orçamento que você está dando ali no trabalho, uma promessa e o pagamento dessa promessa e não notificar o cliente. Também pode. É possível sim. Então, você, se não quiser informar o seu cliente, coloque já dentro do orçamento um valor estipulado para o pagamento dessa promessa. Então, você vai fazer o trabalho, após algum tempo, você mesmo vai lá, não precisa notificar o cliente, você vai lá e paga esta promessa em nome dele. Sendo assim, fica tudo em dia, você, religioso, não terá nenhum efeito colateral sobre o ato da promessa, ok? E você, pessoa física, vamos dizer assim, o cliente, e você, se você faz uma promessa ao ar,
não está sendo realizado nenhum ato espiritual em seu benefício. Você não está ali dentro de um ambiente religioso onde está ocorrendo alguma festividade. Você não está participando e nem presenciando um ato espiritual. Simplesmente você está em casa, ou está passeando na rua, ou está lá no meio do mato, na praia, numa cachoeira, e simplesmente do nada você olha para o céu, olha para o horizonte e pensa numa entidade e faz uma promessa. Se aquilo que você queria acontecer, tem dívida? Não. Se você fizer uma promessa ao ar, mesmo pensando naquela entidade, mentalizando, se não houve um ato espiritual no qual você entregou aquela promessa, não existe dívida. Às vezes acontece, a pessoa simplesmente para, olha para o horizonte, ou olha para os céus, mentaliza a entidade, mentaliza uma certa homenagem, uma certa reverência para aquela entidade e faz uma promessa. Porém, esta promessa não tem validade nenhuma. Às vezes dá a coincidência de acontecer porque você vibrou energias espirituais ao soltar aquilo para o universo. Porém, não existe dívida espiritual. Você, se quiser, pode pagar? Pode, não tem problema nenhum. Mas não existe pendência espiritual. Porém, se você acender uma vela, seja onde for, fizer uma oração, ou fizer uma evocação, ou fizer um chamado para uma entidade e fizer uma promessa, independente se vai ter um feitiço, um ebó, um padê, uma oferenda, um sacrifício ou não, independente do que for, se você acender uma vela e você fizer uma evocação, uma chamada, um pedido, uma oração e fizer uma promessa, aí existe sim uma pendência espiritual e ela precisa ser quitada. Então agora, quando um religioso informa a você ou coloca a opção para você de fazer uma promessa dentro do ato que será realizado em seu benefício, ou então quando você mesmo diz para o religioso, olha, eu quero fazer uma promessa para a entidade, se tivermos resultados expressivos diante de meus objetivos, eu quero fazer uma promessa. E aí vocês conversam e combinam de fazer uma promessa. Neste caso, a dívida espiritual é única e exclusivamente sua. Não é do religioso, é sua. O religioso que irá executar este procedimento, se você não pagar esta promessa, ele não terá nenhum efeito colateral sobre isso. Nenhum. Se você fizer a promessa, ou se o religioso colocar esta opção para você, ou se ele disser para você, para melhorar as chances de resultados, eu vou incluir aqui uma promessa em seu nome. Se você aceitar, ou se você disser, eu quero fazer uma promessa, se você não pagar esta promessa, você estará com pendência espiritual. E não é obrigatório que esta promessa seja paga, executada pelo mesmo religioso ao qual gerou esta promessa. Exemplo, você vem até mim e eu vou fazer um procedimento em seu benefício e você me diz, eu quero fazer uma promessa. Vamos fazer aqui um trabalho para Oxum e se houver resultado expressivo naquilo que eu estou querendo, eu vou oferecer uma cabrita para Oxum e uma mesa farta com oferendas para ela. Beleza, eu vou fazer o procedimento, vou fazer a sua promessa e, se caso você tiver, sim, resultados expressivos em seus objetivos, não é obrigatório que esta promessa seja paga através de minha pessoa. Pode ser outro religioso a estar entregando a sua promessa. Ok? Mas, vamos lá. Agora, o que acontece se você não paga esta promessa? Aqui no Brasil, quando nós não pagamos uma dívida, o que acontece? O nosso nome vai ficar lá cadastrado no SPC, Serviço de Proteção ao Crédito. Então, é a mesma coisa. Quando você tem uma dívida espiritual e não paga, você
fica sem crédito espiritual. A entidade não vai ficar lá te cobrando. A entidade não vai te perseguir. Porém, a partir daquele momento em que passa a época de você pagar a promessa, qualquer ato executado em seu benefício ou executado por você mesmo que sejam em cultos religiosos diferentes do qual foi feita a promessa, você estará com uma pendência espiritual, sem crédito espiritual. Já inicia da seguinte forma. Digamos que você fez um trabalho, ou pediu para alguém fazer um trabalho e fez uma promessa para Pombagira Rainha. Agora você precisa de uma ajuda. Então, estou devendo a Pombagira Rainha, então vou fazer para Orixá, vou fazer para Oxum. Não adianta. Enquanto houver a pendência espiritual, você não tem crédito espiritual. Mesmo que você faça um trabalho enorme para Oxum, você é uma pessoa que está com o seu nome, a sua imagem, sua representatividade negativada espiritualmente. E isto vai fazer com que a entidade, seja ela qual for, já inicie o trabalho com menos intensidade, com menos dedicação, porque você é uma pessoa que não cumpre com suas responsabilidades espirituais. Mesmo que seja um ato executado, por exemplo, de feitiçaria, bruxaria, ou magia tradicional, alta magia, no qual não envolva uma entidade em específico, seja apenas com a força da natureza, mesmo assim, o universo está o quê? Conspirando, manipulando energias espirituais, e você está com o débito espiritual. Então, entidades, resultados e tempo para resultados serão reduzidos de forma drástica a partir do momento em que venceu o prazo de você pagar a sua promessa. Então, muitas pessoas às vezes fazem uma promessa, não pagam e depois ficam naquela ilusão de que a entidade está me perseguindo, a entidade está me perseguindo. Depois daquilo nunca mais tive sorte na minha vida. Exatamente. Se você não pagar a promessa, você ficará com o seu nome, a sua imagem, sua representatividade negativada espiritualmente. Você estará no SPC espiritual. Para que isso seja resolvido, você precisa pagar a promessa e, além de pagar a promessa, você precisa oferecer o que nós chamamos em alguns cultos religiosos de mesa de misericórdia. Então, nesta mesa de misericórdia, você estará pagando a sua promessa e ainda dando um algo a mais, como se fosse juros pelo atraso da sua promessa. No momento em que você acaba quitando a sua pendência, aí qualquer ato espiritual irá correr de forma natural. Não pagando a promessa, a entidade ou o ato executado, ele não terá a mesma vibração, a mesma eficiência, os mesmos resultados, o mesmo tempo de resultados. Seja ele o ato espiritual que for. Você está no candomblé, fez uma promessa, as coisas complicaram para você. Saiu do candomblé e vai lá para o Testemunha de Jeová. Testemunha de Jeová é um culto religioso. Suas rezas, orações, elas não irão surtir os mesmos efeitos. Por quê? Você tem uma pendência espiritual. Isto é uma lei universal. Isto não é uma lei aplicada apenas em um culto religioso. Isto é aplicado na vida espiritual. Então, tenha muito cuidado ao fazer promessas. E se fizer promessas, cuide para que você faça uma promessa possível de ser paga. Sempre que você for fazer uma promessa, ela deve ser considerada baseada em suas condições atuais e não suas condições futuras. Nas suas condições atuais, financeiras, físicas e psicológicas de pagar esta promessa. Não se faz promessa contando com algo que você terá no futuro. Você faz a promessa contando com o que você tem agora. Se lá no futuro você tiver algo a mais para dar, ótimo, melhor ainda. Mas a entidade não vai levar em consideração
o tamanho da sua promessa, a quantidade do que você vai dar para ela. Ela vai levar em consideração a sua promessa e depois a sua responsabilidade em pagar esta promessa. E digamos que aconteça de você perder o prazo de pagar esta promessa. As coisas começarão a complicar se você é adepto de um culto religioso e pratica com frequência. Sim, seus resultados começarão a reduzir. Nós sabemos que na vida de todo ser humano, desde a adolescência até os idosos, a vida hoje em dia é muito corrida, é muito agitada. Às vezes podemos perder prazos comuns para qualquer coisa. E pode acontecer de simplesmente, sem perceber, passou o tempo. Assim como também pode ocorrer uma outra situação na qual faça você perder o prazo para pagar esta promessa. A recomendação, então, é, quando isto ocorre, você não precisa fazer uma mesa de misericórdia e tudo aquilo que eu falei anteriormente. Não, apenas pagar a promessa o mais breve possível. Por esquecimento ou em virtude de algum contratempo e passar o prazo de você pagar esta promessa, sendo ali dentro de 30, 60 dias no máximo, isso não vai trazer efeitos colaterais significativos, expressivos e irreversíveis. Porém, pague o mais breve possível. O recado de hoje é esse, espero que tenham gostado. Inscreva-se em nosso canal, aquele que não é inscrito. Ative aí o sininho das notificações, deixe seu like e deixo aqui para vocês o meu fraterno abraço e desejo uma boa quinzena para todos. Muito obrigado, até mais. أنسى بالبعض